Oi, eu sou a Luísa, esse é o Miguel e a gente tá no canal Pet Lu. No vídeo de hoje, a gente vai explicar pra vocês como é que isso aqui aconteceu. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalPetLu, que tem sempre novidades e muita interação. E também segue o Miguel Luxo lá no Instagram dele, @MiguelzinhoChihuahua, que ele vai ficar muito feliz. Antes de mais nada, feliz 2022, a gente espera que o final de ano de vocês tenha sido muito bom. O nosso foi muito bom até o Miguelucho dar um susto na gente. Esse ano, com a pandemia já mais estabilizada, com todo mundo vacinado, a gente resolveu passar o Natal com a nossa avó, com o nosso tio, nossa prima, no interior do estado do Rio de Janeiro. E é óbvio que a gente levou o Miguelito junto, porque ele tava com saudade da família também. Foi tudo super tranquilo, o Miguelzinho se vestiu de Papai Noel, na véspera do Natal entregou presente, ganhou presente. E aí no dia 25, no Natal, a gente falou, vamos passear no parque. Então a família toda pegou o Miguelito e foi pro parque. Miguelito tava que nem pinto no lixo do parque, como vocês podem ver nesse videozinho aqui, pouco antes da desgraça acontecer. E a gente tava passando por uma zona que tinha grama, e essa grama tava um pouquinho alta. Ele tava um pouco incomodado com a graminha alta na barriga dele, então ele começou a pedir colo pro meu pai. E o meu pai pegou ele no colo pra andar durante essa parte do parque que tava com a grama mais alta. E a gente foi indo na frente. Depois a grama já tava mais cortada e a gente já podia colocar ele no chão de novo. Não, na verdade ele que quis ir pro chão porque queria alcançar a gente. Ele queria alcançar a gente. Pra quem não sabe, o Miguelzinho é assim, quando a gente sai em grupo, ele fica tomando conta de todo mundo. E se alguém fica andando mais na frente, ele fica afobado pra ir seguir essa pessoa. O que foi isso? Ele fica afobado pra alcançar a pessoa, ele quer que todo mundo fique juntinho. Então, como a grama tava mais baixa, a gente falou, vamos colocar o Miguelzinho no chão. Na hora que meu pai foi colocar o Miguelzinho no chão, o Miguelzinho ficou muito animado pra ir pro chão. E ele resolveu dar um pinote, faltando um espacinho assim, pra ele chegar no chão. E nisso ele caiu de mau jeito e acabou quebrando a patinha. Na hora foi desesperador, porque ele começou a gritar muito, né, Helena? Eu acho que quem já ouviu... Eu achei que ele tivesse sido picado por uma cobra ou, sei lá, um inseto. A gente tinha um pouco essa pira dele ser picado por um inseto, porque lá, como é interior, tem muita vegetação, o parque é mais isolado, né? Tem muita mata e tal, então tem um histórico nesse parque de aparecer animais, tipo cobra, aranha, então... A princípio foi o que as pessoas pensaram, mas não, eu percebi logo que ele tinha caído de mau jeito. E o papai disse que ele ouviu o clequezinho. Ai, horrível. Se quebrando. Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram um cachorro gritando, assim, de dor, é uma coisa horrível e a gente fica muito desesperado. Na hora, assim, eu não pensei que tivesse sido inseto, eu percebi logo que ele tinha se machucado. E aí, o meu primeiro instinto foi pegar ele no colo, e eu sabia que ele tinha machucado a patinha, só que eu não sabia como ele tinha machucado a patinha. Então, eu segurei ele assim, ó. Eu fiquei segurando ele assim, e ele parou de gritar. Ele parou de sentir dor. Ele parou de gritar, ok, depois de 2 minutos só. Foi rápido, mas é porque parece uma eternidade, né? É horrível. Na então, hora assim... pareceu que demorou muito tempo, porque é desesperador ver ele gritando, mas até que foi rápido. Eu não sabia se ele tinha machucado aqui, eu não sabia se ele tinha machucado aqui, então eu segurei a patinha dele assim. E na hora e na hora que eu segurei, ele parou de gritar. E depois a gente percebeu que a patinha dele aqui tava torta. Então, já sabia que ele tinha quebrado a patinha. Aí, na hora que isso aconteceu, a gente já saiu do parque e foi ligando pra todas as clínicas possíveis. E, gente... Porque era bem no dia 25. Exatamente, mesmo. dia 25. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, a gente já... Quando acontece algum problema no final de semana ou no feriado, a gente já fica meio desesperado pra encontrar veterinário. Agora, vocês imaginam no interior do estado. Então, assim, o meu tio, como ele mora lá, ele tem uma cachorrinha... Ele tinha contato de veterinário, só que interior, as pessoas viajam. As pessoas vão pra casa de outros parentes. Então não tinha... Os contatos dele não estavam na cidade e a gente, assim, desesperado. Porque não tinha como esperar, ele tava com a pata quebrada. Aí eu comecei a procurar no Google, no Instagram e encontrei uma clínica veterinária 24 horas numa cidade vizinha. Que é Três Rios. Gente, tem alguém de Três Rios aí? Dá um oi pra gente. Se tiver alguém de Paraíba do Sul também. Dá um oi pra gente, porque foi Três Rios que salvou. Aí a gente levou ele numa clínica 24 horas que tava... É 24 horas, mas eu não sei se 24 horas abre sempre, tipo... Deve ser, né? Bom, tava perto de 25, era o que importa. Eu acho que era nova clínica, né? A gente ia estar muito lascado se não estivesse lá, a gente ia ter que ir pra Petrópolis, enfim. A gente ia ter que dar um jeito. Então, nós levamos... Eu fui com o Miguel
no carro. É o quê? Uns 20 minutos, 15, 20 minutos até lá. Rapidinho. Fui com ele assim, no carro. Ele tava já todo encolhido, tava acuadinho, né? Eu fui com ele segurando ele assim. Então, eu tava pingando de suor. Primeiro porque tava quente mesmo. Segundo que o Miguel esquenta a gente. Terceiro que eu tava nervosa. Então, assim, eu tava ensopada de suor. Eu tava passando mal já. Não aguentava mais. E aí, a gente chegou na clínica e ele foi logo atendido. E quando a moça levou ele pra dentro, eu fiquei com medo de ouvir ele agonizando, sabe? Eu também. Até porque eu tava com medo dele estranhar muito também e ficar nervoso. Mas sei lá, às vezes eu tenho a impressão que ele entende que ele vai na clínica e ele tá sendo tratado. Você não tem essa sensação também? Tem. Mas enfim, elas medicaram ele e enfaixaram a patinha dele. Mas também não tinha muito o que fazer, porque naquele dia não tinha médico pra fazer o exame de raio-x. Não tinha raio-x. Ele precisava. A gente sabia que a pata dele tava quebrada, tava claramente quebrada. Mas a gente não tinha como fazer o raio-x pra ver o nível do estrago, entendeu? Então elas só deram os primeiros socorros mesmo, medicaram ele pra dor. Então ele ficou dopadinho o dia inteiro e enfaixaram a pata dele. E aí a gente não ia voltar pra casa no dia 25, a gente ia voltar no dia seguinte, que era domingo. Mas acabamos voltando pro Rio porque a gente sabia que aqui a gente ia ter mais condições de encontrar lugares pra fazer esse atendimento melhor pra ele. Mas aí mesmo assim a gente não pensou em procurar algum lugar aqui no Rio logo no dia 25. A gente esperou chegar no dia 26 de manhãzinha. Isso foi uma orientação, na verdade, da médica. Gente, é muito importante. Quando você tem um bichinho, os veterinários, eles não se importam de dar o contato deles pra vocês, tá? Então, eu tenho o contato da médica do Miguel, que acompanha ele. Na hora eu liguei pra ela, dia 25, coitada, eu enchi o saco dela. E ela tava com o celular pra vibrar, então ela não me atendeu logo. Demorou um pouquinho. Eu expliquei pra ela o que tava acontecendo, falei que eu não sabia o que fazer se eu levo ele na hora, porque eu não tinha noção de como é que você trata uma fratura, se você tem que correr pra arrumar. Não sabia como é que era. Você tem que esperar um pouco. E ela me explicou que normalmente a gente ainda não sabia se ele ia precisar de cirurgia. E ela explicou que pra fazer qualquer coisa, o ideal era esperar alguns dias pra diminuir o inchaço, enfim, a lesão. E aí, então, a gente não se preocupou em procurar logo um raio-x no dia 25. A gente voltou pra casa e no dia seguinte a gente foi numa clínica no Recreio, que é bem longe pra quem mora. Foi indicação da própria veterinária. Foi indicação dela, então eu fui assim, tranquila de que seria um lugar de confiança. A gente fez uma viagem pra chegar no Recreio, quem mora no Rio sabe que o Recreio é longe. O Recreio é longe do Recreio. Verdade. Mas nós fomos super bem atendidas, ele tirou a radiografia, a gente viu que ele tinha quebrado bem aqui, assim, olha. Foi perto da junta, mas não foi na junta, foi bem próximo. E foi uma fratura em diagonal, sabe? Ele não quebrou assim, ele quebrou assim. Então, no dia 26 a gente foi, tirou a radiografia, mas ele só poderia ser atendido no dia 27, que seria quando o ortopedista estaria lá. Então a gente voltou pro Recreio no dia 27 e o ortopedista atendeu o Miguelito e disse pra gente que ele ia precisar de cirurgia. Então, por quê? Como foi uma fratura em diagonal, se ele simplesmente colocasse o ossinho no lugar e botasse uma tala, na hora que o Miguelzinho começasse a pisar, o que ia acontecer? O osso ia tender a deslizar pra fora, entendeu? Então ele precisou fazer uma cirurgia pra colocar um pinozinho, uma plaquinha de titânio na pata. E aí isso era um grande problema, porque olha o tamanho dessa pata. É mini, é piquitita. Então o ortopedista tem que ser muito bom pra colocar uma plaquinha de titânio. Primeiro que tem que ter um material que seja pequeno o suficiente. E o ortopedista, o cirurgião, tem que ser muito bom pra conseguir acertar esse ossinho, porque você tem pouca chance de fazer isso. Então ele explicou pra gente que se ele não conseguisse colocar a plaquinha de titânio que fica por dentro, fica no osso, o Miguelzinho ia ter que colocar aqueles pinos que ficam pra fora, sabe? Que ia ter uma cicatrização mais lenta, ia dar muito mais trabalho. Então, a gente resolveu marcar a cirurgia. A cirurgia, o Miguelzinho ainda ficou mais um dia aqui em casa com o bracinho enfaixado. E no dia seguinte foi a cirurgia dele. A gente ficou muito desesperado. Nossa, esperando pra ver se ia dar certo, porque não é uma cirurgia arriscada, mas assim, não arriscada assim, ele não podia morrer por conta disso. Mas ele podia não dar certo, ele podia ficar com alguma sequela, entende? Não, e fora que ele tem só 9 meses, não é nem assim. Assim, o fato dele ser um filhote é até bom, porque a recuperação é mais rápida, sabe? Mas a gente fica, olha só o tamanho desse bagulhinho. Não dá.
E assim, a internação era uma coisa opcional, mas a gente achou melhor o Miguel dormir na clínica nesse dia, por caso dele passar mal à noite, dele precisar de alguma medicação, ia ser mais tranquilo dos médicos darem pra ele. A gente deixou o Miguelzinho na clínica durante uma noite, foi horrível. Eu fiquei muito chateada dele ficar desesperada. Casa ficou bem vazia. Aham, a gente sente muita falta. E aí no dia seguinte eu já fui lá buscar Miguelito super ansiosa pra ver. E ele fez tanta festinha quando me viu, ele tava com saudade, coitadinho. E aí como é que tá a patinha dele, ó? Ele colocou o pininho, né? Um pininho bem pequenininho. E aí ele tá com uma tala aqui na pata. E aí ele precisou colocar esse abajur pra ele não ficar tentando tirar a tala, entendeu? Porque ele adora comer pano. Não é nem comer pano, ele vai ficar tentando tirar isso aqui, né? Ele fica assim, ó. E aí ele provavelmente vai ficar com esse abajurzinho de 10 a 15 dias. O médico explicou que daqui a 10 ou 15 dias ele vai lá tirar os pontos, né? E aí o médico vai avaliar se ele vai precisar colocar a tala de novo ou se ele vai ficar sem. A gente tá torcendo pra ele ficar sem a tala, que aí ele não vai precisar usar o abajur mais, entendeu? E aí, o que o médico disse? Que a recuperação é muito rápida, e a gente tá vendo que é muito rápida mesmo. Ele já tá encostando a patinha no chão. O médico falou que é muito importante ele encostar a patinha no chão, porque isso ajuda na circulação. E quanto mais circulação, mais rápido é a recuperação, né? Então, ele operou, foi na quarta-feira, né? Foi dia 30. Foi quarta, eu não faço a menor ideia, porque aquela semana pra mim, eu não sabia que dia era. Eu acho que foi no dia 29 ou 30 que ele operou. Uhum. E, ó, tem poucos dias e ele já tá encostando a parte. O médico falou que seria bem rápido, e o que é muito bom. Então, nos primeiros dias, a gente deixava ele num cercadinho, né? Pra evitar que ele fizesse esforço, até porque ele não tava mancando. E aí, pra fazer xixi, pra fazer cocô, a gente pegava o Miguelzinho. A gente já sabe quando ele quer fazer xixi e cocô, que ele pede. Bonitinho, ele pede. Aí a gente pega ele, leva até o tapetinho. E essa era uma das minhas preocupações também, ele não conseguir fazer sozinho, a gente tem que ajudar de alguma forma, né, por causa do braço. Na época ele ainda tava mancando muito, não conseguia. Porque ele não tava com tala, né? Tava quebrado o osso dele. E mesmo depois da cirurgia, ele não tava conseguindo colocar a pata no chão. Eu fiquei com medo dele não conseguir se equilibrar. E na minha cabeça fazer xixi e cocô seria um problema pra ele, mas até que não. Ele deu as voltas dele. Mancando, assim, tinha que dar 500 voltas pra fazer xixi e cocô. Eu fiquei com medo dele ficar constipado, sei lá. Comenta aqui embaixo se o seu cachorro também dá 5 milhões de voltas até encontrar um lugar bom pra fazer xixi e cocô. Mas aí agora, tipo, desde ontem a gente já abriu, ele já tá normalmente andando pela casa. Ele ainda manca, mas ele já tá encostando a patinha no chão, o que é ótimo. Então ele vai lá fazer xixi e cocôzinho dele normalmente. A gente já tá brincando mais com ele já tá espertinho, né, menino? Neném tem que ficar espertinho. No começo, antes do Miguelzinho operar, a gente tava dando a medicação que a moça lá dos primeiros socorros indicou pra gente, que era um anti-inflamatório, eu acho, um remédio pra dor. Ai, Miguel. Pra ele não sentir dor. E os horários eram muito doidos, tipo, eu tinha que acordar 2 horas da manhã pra dar medicação pra ele. E aí o médico passou uma medicação nova, a gente ajustou esse horário pra não ter que acordar 2 da manhã pra dar o remédio pra ele. E depois que ele fez a cirurgia, a gente recebeu todo um plano de medicação pra poder dar pro Miguelzinho. Então, é basicamente 6 horas da manhã, 6h30, 9 horas, 2 horas, 6 da noite. É muito remédio. Tem uma rotininha de medicação. E, gente, eu queria aproveitar esse vídeo pra mostrar isso aqui como um exemplo. O Miguel é um cachorro super bem tratado. A gente se preocupa muito com ele. Todo mundo aqui em casa, assim, ele é o nenenzinho da casa. E esse tipo de coisa acontece. E é uma coisa que a gente não espera. E foi um baita de um gasto que a gente não tava esperando, sabe? Gasto com a cirurgia, gasto com medicação, gasto de locomoção, que a gente teve que ir várias vezes até o recreio. O que mais que teve gasto? Gasto com esse clínica aí, ó. Gasto com clínica, gasto com esses apetrechos, né? Não me morde, não morro. Gasto com... Então, assim, foi um gasto enorme em dezembro, que já é um mês que a gente já tem mais gasto mesmo. E é uma coisa que a gente não tava esperando e pode acontecer com qualquer um. Então, se você tá pensando em pegar um bichinho, independente de ser cachorro, de ser hamster, de ser... Coisas acontecem que você não está esperando, por mais que você trate ele muito bem, tá? Então, você tem que estar preparado pra esse tipo de coisa, tá? Reclama mesmo. Né, Miguel? Vai ter que fazer muito vídeo pro YouTube pra pagar essa tua cirurgia. E a respeito da plaquinha, que eu falei que o Miguel tá com uma plaquinha de titânio, que ela é literalmente parafusada dentro no osso, né? Então, assim, ele tá costurado por dentro da pele dele. E a gente ainda não sabe se ele vai ficar com essa plaquinha pro resto da vida ou se vai ter um momento que vai precisar tirar
essa plaquinha. O médico explicou que isso é uma coisa que varia de animal para animal, porque tem a ver com a calcificação, enfim, com a cicatrização. Eu espero que ele não precise tirar a plaquinha, pra não ter que abrir a pata dele de novo. Mas vamos ver o que acontece. Não deixem de seguir o Instagram do Miguelzinho, @MiguelzinhoChihuahua, porque lá a gente tá postando todo dia, né? A evolução dele, tem videozinho dele começando a andar, né? Tão A gente tá bonitinho. colocando um pouquinho sobre a viagem também lá em Salvador. A gente foi pra Bahia, foi uma delícia, gente. Miguelzinho se comportou super bem. A gente vai fazer vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você quer ver sobre a viagem. Sim, olha, tem muita coisa pra falar sobre a viagem. A gente viajou com o Miguelzinho de avião pela primeira vez. A gente nunca tinha viajado com animalzinho no avião. A gente foi à praia com o Miguelzinho, que tem vários cuidados que a gente teve que tomar. Nós ficamos em hotel com o Miguelzinho. Nossa, tem muito assunto. Tem muito assunto. O que tem que levar pra praia, o que tem que levar quando for viajar pra fora. O que você tem que se preocupar? Comenta aqui embaixo. embaixo. Ah, eu vou deixar também claro por que ele está careca, tá vendo? Que ele tá com algum... Essa pata aqui foi totalmente raspada, obviamente, porque foi a pata operada. Ele precisou raspar outras patinhas, tá vendo? Ele tava com... Como é que é o nome daquilo? Acesso? Enfim, pra poder botar medicação, então tiveram que raspar. Se você faz enfermagem, fala aqui pra gente qual que é o nome daquele bagulho que é pra colocar soro. Tipo, ele tava com uns acessos, vou falar acessos, pra medicação, não sei se foi da anestesia também. Ah não, a anestesia dele foi inalatória. Enfim. Ó, aqui também dá pra ver? Dá. Ele tá carequinha aqui também. Mas vai crescer, vai ficar lindo esse pelo. Então, o médico falou tudo assim, não, ele vai ficar, a gente vai ter que raspar, tá? Tipo, vai crescer de novo. E a gente assim, cara, esse é o menor dos problemas. Assim, pode raspar ele todo se precisar, não tem problema. Esse foi o vídeo de hoje. Eu não espero que vocês tenham gostado de ver isso, não. Mas eu espero que tenha te ajudado. Alertado pra coisas que podem acontecer. E assim, como é que você procede nesses casos também. Porque é bom você esperar. Inclusive, foi uma coisa que eu falei. A gente viajou, mas a gente não pesquisou clínicas 24 horas por perto. Isso é uma coisa boa de se fazer. Pra qualquer lugar que você vai levar seu bichinho, pesquisa a clínica 24 horas por perto. Não deixa pra fazer isso na hora. Porque você vai se desesperar, você vai ficar suando que nem eu, vai passar mal. Enfim, pesquisa. Clínicas 24 Ou horas. então pode acontecer de você não ter sinal por perto e não conseguir pesquisar na internet. Não, e o Miguelzinho é um cachorro. Achar clínica pra cachorro é fácil. Imagina se fosse um animal exótico. Um hamster, por exemplo. Nossa, não quero nem imaginar. Mas tem que imaginar. Comenta aqui se algum acidente já aconteceu com o seu cachorrinho, com o seu bichinho. Como é que foi? Se você se desesperou, o que você fez? Enfim, eu quero saber. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalPetLu. Tchau! Não dá pra fazer o tchauzinho porque ele quebrou a pata. Tchau, pessoal!